quando você se vê, a gente pode conversar, tá? Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um papo aqui no Papo de Corredor, né, o podcast do iFood Benefícios. E hoje a gente vai conversar aqui sobre como a gente pode garantir, né, uma boa gestão de vidas, pensando no bem-estar dos colaboradores, mas também, né, sem deixar de lado aí o cuidado com os negócios, os impactos que isso também gera em custos, né, mas também colocando sempre em primeiro lugar o bem-estar dos colaboradores e considerando também a intensidade agora, né, do mercado e tudo que está acontecendo aí no mundo atual. Então é um papo super importante aqui, né? Muitos profissionais de RH estão neste momento com essas discussões. E aqui a gente convida dois convidados super especiais, a Khadija, a Cara, que trabalha aqui com a gente, gerente comercial de seguros, né, no iFood, e o Eduardo Colmar, ou Colmar, diretor de People Solutions da Lockton. Então, muito obrigada aqui pela presença de vocês, e eu vou mediar o papo aqui também, a gente vai ter uma troca muito rica, né, nesse tema, que é um tema que bastante profissionais de RH aí tem muito interesse em conhecer. Bom, acho que eu apresentei vocês aqui rapidamente, mas queria ouvir um pouquinho mais de vocês, né? Como é o papel de vocês aqui nesse contexto? Não, com certeza. A área de seguros ela é uma área nova dentro do iFood Benefícios. A gente está ali dentro da hierarquia do iFood Pago. Então, a gente já tem todas as soluções de iFood Benefícios que todo mundo já conhece. E agora a gente também está ofertando seguros. Aí, quando a gente fala de seguros, a gente está falando do pacote realmente corporativo, que é saúde, vida e odonto. E aí, para isso, a gente tem a nossa corretora parceira, né, que é a Lockton, e é justamente por isso que a gente está aqui para ter esse bate-papo. Eu e a Cá, a gente é de casa aqui, né? E como é super prazer receber você aqui hoje, queria ouvir um pouco, né, como que a Lockton aqui está trabalhando junto com a gente nessa parceria super legal. Obrigado, acho que é um prazer estar aqui com vocês, agradeço o convite, eu acho que é sempre uma excelente oportunidade para a gente divulgar essa parceria, divulgar essa construção que a gente fez e como a gente pode, juntos, construir um universo, um ecossistema muito maior quando a gente está falando de seguros e como a gente está falando da parte de benefícios, né? Bom, falando um pouquinho da Lockton, a Lockton hoje é a maior corretora de seguros privada do mundo. A gente fechou o nosso ano agora em abril, então foram 71 bilhões de prêmios de dólares administrados. A gente teve no mundo 4 bi de dólar de receita. Quando a gente fala de Brasil, mais de 13 mil colaboradores no mundo, né? Quando a gente fala de Brasil, a gente está falando de 4 bi aproximadamente de prêmios administrados. Temos 600 colaboradores, metade disso na nossa área, que a gente chama de People Solution, né? Explicando um pouquinho como a gente está organizado, a gente tem vamos chamar, áreas de negócios dentro da Lockton, né? A área de resseguros, que são os seguros, né, dos seguros, a área de riscos, que são a área de todos os seguros de coisas, de propriedades, né? E a nossa área, que é a área de People Solution. Então, a área de benefícios, que cuida do seguro relacionados às pessoas. E eu sou o líder dessa área de People Solution. E prazer enorme estar aqui. Uma novidade boa que a gente agora foi selado como Great Place to Work. Então, Que legal. legal. É uma novidade legal Super recente que a gente conquistou. Muito bom receber vocês aqui. Então, a gente tem um papo muito legal aqui, falando de desafios, falando de tendências, falando de como que essa parceria aqui também pode ajudar muitas empresas aqui, né, no Brasil, quem sabe no mundo também. Exato. E para começar aqui, então, pensando aqui na área de cada um, né, como a Ariká, e nas percepções que vocês têm aí no dia a dia, né, dentro dos cenários, quais são as principais dores que vocês veem hoje das empresas em relação à gestão, né, de seguros ou gestão de vidas? Hoje aqui, quando a gente pega o nosso universo do iFood Benefícios, a gente pode dividir em 2 grandes blocos, né? Quando a gente pega as empresas menores ou médias, a gente vê um pedido muito forte por custo, então realmente, eu preciso ter um preço mais barato possível, e a entrega de coberturas perante esse custo, ou seja, garantir que com uma menor taxa eu consigo ter um maior diferencial. E além disso, é ter todo o suporte assistencial e operacional, que nada mais é do que, se eu precisar, eu ter com quem contar. Então, quando a gente tem os nossos bate-papos, às vezes a gente pega algumas empresas que não têm um corretor tão ativo dentro do dia a dia. E aí, se em algum momento precisa, ele não sabe muito bem quem acionar, quais caminhos seguir. Então, isso faz muita diferença quando a gente começa a conversar com essas empresas. E quando a gente começa a aumentar um pouquinho o tamanho de vidas e falar de grandes empresas, a gente tem, obviamente, esse drive pelo custo, né, que não foge de nenhum tamanho, né, de empresa,
mas a gente também começa a olhar a questão de cobertura como um diferencial de mercado. Então, é a questão de trabalhar a retenção desse colaborador. E como o meu pacote de benefícios ele pode ser diferente a outras empresas do mesmo segmento de mercado. E aí, somado a isso, vem a questão de controle de sinistralidade. Ou seja, eu garantir que as minhas renovações sejam mais tranquilas possíveis e que gerem um menor impacto no custo que eu já pago, que a gente sabe que seguro ele tem aí um peso dentro do orçamento significativo de qualquer empresa. Sim. Eu acho que a gente tem duas abordagens importantes que eu acho que merecem ser destacadas aqui. A primeira, dentro da gestão, é a forma do engajamento, é a parte da comunicação. A gente hoje convive com 5 gerações distintas, né, no mercado de trabalho. Como é que a gente vai tornar a percepção dessas 5 gerações para benefícios distintos dentro de uma mesma política? Então, acho que a comunicação, mas uma empresa jovem, né, como vocês, a comunicação é extremamente importante, o diálogo é extremamente importante. E eu acho que mais do que isso é onde entra a parte da cultura da empresa. Porque como é que você alia os interesses, né, distintos de percepções, de valores a um bem comum, né? Então, acho que o primeiro desafio nessa gestão das vidas, eu alocaria nessa parte da comunicação, do engajamento e dessa dificuldade desse alinhamento de interesse, né? E eu acho que o outro lado é um pouco o que a gente falou. A gente vai falar, acho que um pouco mais para frente, mas quando a gente olha olha para os números de mercado, a gente vê que os principais drivers de preocupação ou direcionamento, ou que as empresas dão muita importância dentro da parte de benefícios, é a parte do custo, sem dúvida alguma, em primeiro lugar, né? A segundo ponto é a parte da experiência do cliente, ou seja, qual a experiência do colaborador, na verdade, que passa a ser o cliente da empresa em relação a essa vivência, a esse trabalho. E o terceiro, sem dúvida, é o bem-estar, né? É o chamado well-being. Então, acho que se a gente trabalhar a dificuldade, os desafios dentro da gestão das vidas e dos colaboradores dentro das empresas, eu dividiria comunicação e engajamento dentro dessa diferença de gerações e de percepções, e a parte, obviamente, efetivamente dos benefícios, que é essa percepção do desafio do custo, que a gente sabe o desafio, o mercado extremamente complicado, né, que a gente vive, a experiência, para ele ter essa experiência, eu acho que vocês aqui trabalham extremamente bem essa experiência do Food Lover, e a parte do bem-estar, sem dúvida, que é a pessoa querer estar aqui e se engajar para aumentar muito mais a capacidade e o desenvolvimento da empresa. Sim. É uma equação, né, que Sem precisa dúvida. fechar. E aí, o custo, né, quando a gente fala do custo, o custo ele é importante, mas a gente tem que olhar o custo-benefício, né? Exato. Então, às vezes você vê lá uma opção de um benefício que é um pouco mais caro, mas ele oferece uma cobertura que talvez atenda melhor aquele público na empresa, e às vezes você pode pagar menos por uma cobertura menor, mas tá tudo bem dentro do contexto daquela empresa. Então, acho que a gente recebe muito pedido de benchmarking aqui, né? Para fazer, o que vocês estão fazendo? Quais são os fornecedores que vocês usam? São os fornecedores que se adequam ao que a gente precisa para a necessidade que a gente tem hoje, né? Para as pessoas que a gente tem. Mas não é só sobre o custo, né? Sobre tudo isso e como você fecha essa equação é super complicado. Então, o cobertor é extremamente curto em relação a isso. Exatamente. Então, um entendimento, é sempre um exercício de trás para frente para trás, qual é a necessidade, enfim, essa análise é constante e é um organismo vivo, de fato, né? Como a gente trabalha isso a todo tempo, entendendo como é o comportamento e quais são as necessidades. E tudo pode mudar, né? Às vezes Sempre. Pode mudar. E tem que sempre. estar antenado uma com o mercado. reviravolta, alguma coisa Total. diferente, né? Isso a Total. gente tem que estar preparado. Total. E aí, acho que é o gancho para a minha pergunta para você, cara, né? Como é que o apoio, né? E ter um parceiro nesse intermédio aqui, né? De gestão, enfim, de tudo que a gente faz, e seguros, que para o profissional de RH a gente tem uma agenda gigante de coisas para fazer. E aí tem mais esse tema, que é um tema super complexo. Tem empresas que têm as suas áreas de benefícios super estruturadas ali para trabalhar, mas tem empresas que a mesma pessoa tá ali, pagando salário, tá lá resolvendo pega outras esse tipo de coisas, pessoa também. contratação e tudo mais. Aí tem aqui ainda os benefícios que eu preciso fazer a gestão. Então tem um parceiro, né? Como é que isso é importante aí, né? Acho que faz toda a diferença ter um bom parceiro. E quando a gente foi correr atrás, né, de quem que ia ser esse parceiro, a Lockton realmente ela saiu na frente, especialmente porque ela já é uma empresa mundial e ela traz esse pensamento de agir, né, de pensar mundialmente e agir localmente.
Então, ela consegue estar sempre analisando as tendências e adaptar as tendências perante cada segmento, né? A gente pensa muito aqui no iFood, mas o nosso portfólio dentro do Benefícios, ele é muito variado. Então, a gente tem diversos canais, diversos tipos de empresa e a mesma estratégia não se adequa a todos. E quando a gente começa a conversar, a Lockton, ela realmente tem um papel muito consultivo nessa hora, de escutar o cliente, escutar quais são as necessidades que ele tem hoje e escutar o que, que ele quer para o médio e longo prazo. E aí, a partir disso, realmente, com dados, comprovar qual é a melhor solução. Além disso, eu acho que é muito importante ter uma corretora que tenha um bom relacionamento de mercado, porque daí a gente não fica preso só na seguradora ABC, por exemplo. Então, aqui eles realmente trazem um portfólio de soluções com todas as seguradoras do mercado e esse bom relacionamento me possibilita que eu consiga cobertura e preço, né? Que são os 2 pontos principais. E aí eu consigo trabalhar no que o RH de fato precisa trabalhar, que é a retenção dos colaboradores e estar ali na gestão de vidas, cuidando dos colaboradores e deixando essa parte operacional junto com a corretora, né? E desafogando um pouquinho essa burocracia aí que a gente sabe que pesa no dia a dia. Então, isso tem sido muito bacana. Aí dá uma paz, né? Uma É, tranquilidade. é uma E eu acho que paz. é um ponto que é uma grande vantagem, né, Comar, ter um parceiro para lidar com essas questões de gestão de vidas, enfim, porque essa demanda ela não deve ficar só com o RH. Né? E quando, bem que você comentou no começo, né? Às vezes está com a gente aqui e agora eu preciso da ajuda do corretor, não lembro mais o nome, quem era a mesma pessoa, ou já mudou, Né? e aí você fica ali tentando buscar ajuda, um apoio para poder, né, principalmente um problema no plano de saúde, que é super comum, né, e a gente precisa de ajuda ali, e geralmente são problemas muito específicos, São. nunca é uma E é o mais de uma solução, mais de uma inclusive, né? solução, Sempre, sempre. tem impacto financeiro, enfim, é muito desafiador. Então, de que forma que essa parceria pode otimizar aí o dia a dia do RH? Eu acho que eu sempre falo que o nosso core business é esse. O core business de vocês não é a parte de seguros, não é a parte de relacionamento. Então, a gente, em qualquer mercado, né, acho que no mercado de vocês, a gente estava conversando do share, do iFood, enfim, acho que todo mercado, a gente vive um jogo de escala. Então, quanto mais escala a gente tem dentro do mercado, mais cases, mais benchmark, mais casos de sucesso e casos de insucesso. Já vi isso acontecer em tal lugar, né? Ajuda. Vamos replicar o sucesso, vamos não repetir o fracasso. Isso faz parte do dinamismo do negócio e é o nosso core, é o que a gente faz, é o que a gente administra 1,5 milhão de vidas. Então, tem muita massa crítica de trabalho para que a gente conseguir evoluir e, na verdade, sempre tentar prestar as melhores alternativas, né, para todos os clientes. Então, o que a gente busca dentro disso, dentro dessa parceria, né, dessa prestação de serviço, é ter uma eficiência estratégica, eficiência operacional, eficiência técnica e, na verdade, subsidiar o RH, subsidiar o cliente das informações para que a gente junto tome as melhores decisões estratégicas com base nos dados, né? Com base nas informações, com base nas experiências que a gente vive. Então, a ideia nossa é sempre suportar vocês, a ideia é criar, e como a gente já falou, quer dizer, é usar o melhor dos dois mundos, é usar a escala de volume, de prêmio, de cliente, de tecnologia, de pessoas, que eu acho que os 3 pilares mais importantes para mim são isso, pessoas, tecnologia e processo. Eu acho que com isso a gente consegue gerar eficiência, gerar essa confiança e trabalhar junto e sempre muito junto com a empresa e com o RH, porque no fim do dia quem conhece o Food Lover no detalhe, quem está imerso na cultura há tanto tempo são vocês. Então, essa parceria, essa dobradinha é fundamental para que a gente consiga avançar sempre de mãos dadas para alcançar os melhores resultados. Né? Eu acho que essa experiência global, como você comentou, dá muita tranquilidade para a gente, né? Quando a gente sabe que putz, tem um problema, e se vocês também, né, foi uma coisa muito inédita, a gente vai trabalhar junto aqui para encontrar o melhor caminho. E eu acho que tem um exemplo aqui, até para quem está assistindo a gente, é a história que foi, né, a grande repercussão aí dos últimos meses, a NR1. Né? Então, uma norma nova, todo mundo tem que aprender o que é isso, como vai impactar e todo mundo correndo ali, eventos, eu vi muito evento acontecendo, né, para discutir sobre a norma, muitas interpretações e a gente tem aí algumas mudanças, né, e atualizações. Então aqui, pergunta para os dois também, né, eu também tenho acompanhado esse tema, como que essa gestão, né, a parceria também pode impactar, né, nessas mudanças que as normas trazem, né, para a gente poder
estar mais antenado, antecipando, né, as demandas que vão surgir a partir disso? Eu acho que aqui faz toda a diferença realmente você ter uma boa corretora como parceira, porque a gente sabe o quão dinâmico é esse ambiente de normas, de leis e tal. Ter alguém do seu lado que esteja à frente às tendências, que realmente você já possa descansar, né? De tipo chegar e dizer, meu Deus, me ajuda. E aí a gente dizer, não, calma, a gente já tem um plano estruturado, a gente já tem isso aqui na prateleira. Isso faz toda a diferença. E a gente tem sentido isso nas nossas agendas também, né? Essa questão da NR1 foi assim, uma correria gigantesca de clientes. A gente já estava estruturado para atender. Eu acho que vale a pena dar um passo atrás, né? Está distante, mas não está tão distante esse período de pandemia que a gente passou. Então, acho que nós tivemos alguns impactos bem significativos, né? De transtornos, de estresse, de ansiedade. Acho que cada um teve a sua experiência vivida durante o período, né? E essas consequências, elas começaram a ser geradas dentro das empresas, né, no comportamento que as pessoas apresentavam. E nada mais natural que um movimento do legislador em começar a regulamentar o que passa a ser um costume da sociedade em relação a determinados problemas. E então, o que antes já se tinha em relação à questão física de ergonomia, de ambiente de trabalho, de estrutura, se ampliou para a parte dos problemas psicossociais, dos riscos, dos transtornos, que de fato está muito latente, né, o que a gente tem acompanhado com os clientes. E essa NR1 entrou em vigência em 26 agora de maio, só que tem um ano ainda para as empresas se adequarem, né? Mas a gente lá já tem feito um trabalho bem bacana junto com os clientes, onde a gente consegue, com duas abordagens, tentar traçar esse direcionamento. A gente vai falar assim, o organismo é sempre vivo, né? Porque a gente tem a política com um tipo de benefícios, com a característica do cliente, com a questão da produtividade, com a questão da sua estabilidade emocional, do seu nível de estresse ou ansiedade. Então, o que a gente tenta fazer a gente tem, a gente chama de um scorecard, que é quase que um diagnóstico da empresa, onde a empresa, o RH, responde para um entendimento do nível de maturidade que a empresa tem, ou seja, de comunicação, qual estágio que ela está, muito mais para direcionar a campanha A ou B, qual a ação a fazer em relação a esse nível. E tem a parte de diagnóstico de saúde corporativa, que é direcionada aos colaboradores, aos food lovers ou aos empregados, que, na verdade, é uma anamnese no entendimento também desse grau de estresse com base nos algoritmos, modelos preditivos que a gente acaba tendo dentro de casa. E, a partir daí, a gente acaba fazendo um benchmark e direcionando as ações específicas. Então, é uma coordenação do cuidado, onde a gente tenta entender o momento da empresa, a característica da empresa, saber qual é a necessidade, sair um pouco, a gente fala um pouco sempre de sinistralidade, mas a gente tenta sair um pouco daquele one size fits all e individualizar cada vez mais o risco, né? Então, esse risco individualizado é que vai proporcionar a gente ter ações mais efetivas que tragam, de fato, o benefício não só para a empresa, mas também para o colaborador, que acaba refletindo automaticamente na empresa, né? Acho que uma coisa é ter a norma, né? Outra coisa é ter esse diagnóstico, acho que é super importante, né? O apoio ali, ter um scorecard com perguntas direcionadas e até tem perguntas que fazem a própria empresa refletir, né? Será que eu estou fazendo isso mesmo? Não estou fazendo? Então ajuda a dar mais clareza. Mas você trouxe um outro ponto que eu acho que é a parte mais difícil e desafiadora para as empresas como um todo, é a gestão dos dados, né? Ter registros, ter isso para poder trazer. Não adianta, vamos implementar aqui um algoritmo, alguma coisa mais avançado, se os dados não estão organizados. E por que eu estou falando isso? A gente tem algumas pesquisas que trazem que acho que aumentou em torno de 140% o número de afastamentos, né, nos últimos 3 anos. A gente está falando da pandemia aqui, que foi há 5 anos, mas nos últimos 3 que a gente começa a ver mais os efeitos latentes do isolamento ou da pressão, né? O mundo, muita informação circulando, as pessoas estão... Mudou. Né, Mudou. Total. A rotina mudou, né, gente? Acho que a gente está num momento difícil e o que me preocupa é a subnotificação, né? A gente está falando de 140% do que a gente sabe, né? E às vezes a gente tem... 114, desculpa. A gente não tem, às vezes, a informação daquelas pessoas que talvez nem declaram que estão com algum problema, né? É uma doença silenciosa, né? Quer dizer, a gente... eu diria que até antes da pandemia existia uma certa dificuldade de visualização e entendimento de que isso era um problema.
Porque é uma doença silenciosa e muitas vezes você questionava como é que você está com essa ansiedade, como é que Até você está o com esse próprio colaborador, transtorno. né, de Vamos levantar a mão. trabalhar. Burnout, né, que virou Burnout, uma coisa... burnout, vamos trabalhar. Aí a gente volta à questão das gerações, né? Como é que a geração aceita que está no burnout, Não tá enxerga, estressado, né? não enxerga. Não Então, enxerga. essas percepções são muito distintas. Então, esse mapeamento e esse olhar mais específico em relação a isso, assim, hoje está muito em tela, muito em evidência e realmente é extremamente importante esse cuidado que as empresas precisam ter para, enfim, todos os benefícios decorrentes desse cuidado com os funcionários. Né? Não, e ter esse cuidado com dados é muito importante. A gente ninguém escapa, né, da palavra data-driven. Então, precisa ter essa questão de gestão de informações, precisa ter essa questão de histórico e acompanhar o histórico, até para que quando chegue no momento de uma negociação, a empresa ela consiga fazer as perguntas corretas e gerar os questionamentos necessários para conseguir a melhor cobertura necessária. Então, é bater na porta da seguradora ou junto com a corretora, com as informações na mão, né, da minha realidade, do que eu tenho, do que eu quero, para justamente a gente conseguir o melhor negócio. Então, é importante ter essa questão. E que isso ajuda demais, né? Você falou de negociação, a gente falou de sinistralidade também, ter os dados ajuda muito a gente também a ter previsibilidade, né? Do que pode acontecer, quais são as tendências, o que precisa ser ajustado ali, né? O que acho que leva aqui para a próxima pergunta, né? De como que a gente pode usar os dados a favor, né? Das empresas aqui e dos colaboradores também, pensando agora no monitoramento tanto de risco e redução, né, de risco, quanto também outras frentes que a gente possa ter aqui dentro da gestão, né, de vidas. Como é que vocês veem isso? Queria até te ouvir, Comar, como é que você está vendo as empresas se organizando nesse sentido, né? Eu acho que, você fala data-driven, acho que data is new oil, né? É o novo petróleo. A informação é tudo para a gente conseguir trabalhar. E a tecnologia nos ajuda simplesmente para tomar as decisões antecipadas. Então, a gente sabe que quando a gente fala de saúde, que acaba sendo o risco maior, né, o volume de prêmio, de problema, de gasto das empresas, quanto mais prevenção existir, né, anteceder o risco, melhor resultado a gente vai ter, além da outra parte, não só financeira, mas a parte total do assistencialismo. Então, o que a gente tenta trabalhar com dados é tentar coletar os dados de todas as fontes disponíveis, né, pode ser de admissional periódico, de questionários online, de ações em loco, relatório de sinistro, gestão ocupacional, atestado. O próprio dado do plano de saúde, que tem muito dado, do plano de saúde, e trabalhar, na verdade, o que a gente chama de passado, presente e futuro. Né? Então, muitas vezes, se tem, eu estou olhando no retrovisor, assim, não, às vezes o retrovisor é importante. Então, a gente trabalha no passado, se eu tenho paciente de alta ou baixa complexidade internado. Vamos trabalhar com relatório de sinistro e vamos trabalhar com os afastados, entender esse afastamento para voltar. Quando a gente olha o presente, pessoas em ambulatório, fazendo exames ambulatoriais e doenças ainda não identificadas. Vamos trabalhar com diagnóstico de saúde corporativa com questionários online, vamos trabalhar com benefício farmácia, vamos trabalhar, né, com a gestão ocupacional, entender, na verdade, quais são os riscos. E o futuro são pessoas que estão ainda embaixo do radar. Como é que a gente coleta esse dado? Né? Vamos trabalhar os algoritmos. Às vezes o cara está fazendo um exame, faz 3 hemoglobinas glicadas no período inferior a 6 meses, vai aparecer um potencial diabético. Então, essa gestão coordenada, desde o potencial risco até as ações direcionadas, são fundamentais para a gente sempre ter o controle do que está acontecendo. Evitar a sinistralidade alta? É impossível. A gente está falando com uma imprevisibilidade que é a saúde. Você pode fazer a maior prevenção do mundo e tem riscos totalmente inerentes ao negócio. Mas a individualização do risco, como eu falei, sair daquele one size fits all. Tem um papel consultivo mesmo, né? De analisar os dados. Direcionado e efetivo. Se eu sei, por que eu tenho diabetes, tenho cardiopatia, tenho dispelimia, tenho oncologia. Se eu sei se ele é food loss, se ele é dependente, se eu sei em que estágio ele está, eu consigo ser mais efetivo e assertivo dentro do convite do cuidado para fazer as ações de prevenção. Então, isso quem vai fornecer esses dados para a gente são os dados, tecnologia, né, que vai permitir que a gente integre esses dados. Comar, até pensando aqui, né, o iFood, a gente tem a área de benefícios, a gente tem um time de saúde também, né, com um médico aqui também que pode acessar as informações, aí falando agora de sigilo médico, né, a gente sabe que alguns dados
só determinadas pessoas podem acessar. Sim. Como é que funciona numa dinâmica de uma empresa que não tem essa estrutura consolidada e que precisa acessar os dados, mas não pode acessar os dados? Então, a Lockton apoia de alguma Sim, forma? sem dúvida. Hoje, a gente tem toda uma estrutura médica, médicos, enfermeiros, assistentes sociais, para dar esse suporte. E, na verdade, por questões legais, né, só os médicos podem receber os dados abertos em relação às utilizações, né? Nós trabalhamos sempre com os dados anonimizados e com as estatísticas e com direcionamento, na verdade, das políticas para uma definição de estratégia. Então, para a gente, quando tem um médico atuante, eu digo que o médico da empresa, eu acho que hoje exerce o papel mais importante para o sucesso ou não das políticas de gestão de saúde. Verdade. De entender o apoio que ele pode dar, de como ele pode atuar, que ele está no dia a dia, junto com os dados, junto com o sistema, junto com campanhas. Então, acho que a grande combinação dessas duas forças é que acaba dando o sucesso. E mais do que isso, né, a gente entender na vírgula o que está se passando. Às vezes, a gente brincou isso, a gente brincava isso. Meu sinistro, eu tive um reajuste de 30%, que absurdo. Eu sempre falo, depende. Depende da sua Se realidade. o teu sinistro está 70, é um absurdo. Se o teu sinistro está 200, é maravilhoso. Então, assim, e o importante do dado é isso que a gente falou, ter a informação, ter o dado para a gente conseguir sempre direcionar no caminho correto. E isso traz a maturidade, traz evolução, traz o controle. Até para não ser uma surpresa, né? Exato. Essa é a ideia. Eu acho que trazendo um pouco do exemplo dos dados, né, como para a gente foi muito importante, a gente, né, trabalhando junto com a Lockton aqui, a gente fez um trabalho muito extenso de análise mesmo e de projeção dos custos, né? Então, uma coisa é você olhar para o hoje, aí bem no teu ponto, né? Um reajuste de X% é ok para essa realidade? Pode ser ok para o ano 1, mas talvez para o ano 5 vai trazer um impacto financeiro tão grande que a gente não consegue mais voltar lá no começo para e agora, o que a gente vai precisar fazer? Então, os dados para a gente foram fundamentais aqui para a gente tomar algumas decisões que a gente tomou recentemente em relação ao plano de saúde, mas também para a gente poder dar visibilidade para o próprio negócio, para os tomadores de decisão, de que não é uma decisão que a gente está tomando por conta de uma foto que a gente está olhando hoje, mas é a tendência. A população nossa é uma população jovem, mas ela vai envelhecer, ela vai trazer alguns, né, as tendências que a gente está acompanhando agora, como fala, detalhes de saúde, mostram dados aqui que a gente não pode controlar, né? Não tem como, a gente pode prevenir, mas controlar que isso seja evitado é impossível, né? Então, tá até olhando alguns dados aqui do que hoje preocupa as empresas, né? Acho que o alto índice de número de cânceres, né, que estão aumentando, principalmente com pessoas com idades menores do que 50 anos, né? Então, pessoas jovens já começando a ter diagnósticos de câncer, porque agora a gente tem um acompanhamento mais intensivo, o acesso também a isso é maior, né? As pessoas fazem mais. E a duração é maior. Deixou de ter um tratamento específico, virou um tratamento de longa duração, com remédio. Exato, que daí você já, né, tem um tratamento mais efetivo, mas também de longa duração. Então, o câncer hoje é algo que preocupa muito as empresas, e os tratamentos de alto custo também, que tem aumentado e muito por conta, de novo, né, a gente tem feito um trabalho importante de né, prevenção, de diagnóstico, mas ao mesmo tempo, quando você faz o diagnóstico, você descobre, encontra ali os problemas, e que bom, né, porque isso pode ser tratado já no começo, mas também traz um custo. Então, como eu falei, é uma equação que a gente sempre vai estar tratando e tem um outro e também acompanhando. Que tem impactado bastante, é o TEA, né? Transtorno de espectro autista. Sim. Isso tem elevado a sinistralidade em alguns contratos de uma forma bem elevada, às vezes até maior do que os casos oncológicos. Exato. E um dado interessante, você falou dos casos oncológicos, né? A gente trabalha também com GRAC, enfim, é nosso cliente já há bastante tempo, e estava conversando com o presidente lá do GRAC, ele estava falando que, muito embora isso pareça, né, o tratamento de câncer infantil, pareça um problema, o hospital de forma negativa, mas não, a taxa acho que de cura é mais de 70%, 75%. Sim. E na idade mais avançada também é. Então, os principais casos mais graves são os casos de média idade, de 35 até 50 anos, que é onde tem o maior número, infelizmente, de fatalidade. Né? Sim. E é a população que está economicamente ativa. Ativa, né? que não faz a prevenção, que não se cuida. Então, acho que um outro papel fundamental para o controle disso é a conscientização. É o trabalho contínuo da importância desse benefício e o trabalho do cuidado, né? Porque é isso que vai
desencadear todo o resto de bem-estar, enfim, de capacidade produtiva, de saúde, de bem-estar físico, bem-estar mental, tudo totalmente interligado, né? E às vezes tem um entendimento errado, né? Digamos assim, de a sinistralidade tem a ver com a alta utilização do plano. Nossa, Mas não, as pessoas precisam utilizar justamente para ter esse exato. cuidado. E aí, se não está usando também, se não tem o diagnóstico dessas doenças. Acho que o ponto central aqui, a discussão que a gente sempre tem, é como usar da melhor forma. É isso, né? é ser sustentável, é garantir que sustentável. as renovações sempre ocorram com o menor impacto possível, garantindo o melhor de benefícios para os funcionários. De fato. Total, exatamente. E aí vem a próxima pergunta, né? E quando a sinistralidade vai além do esperado, né? Quando você faz muita coisa ali, muitas iniciativas e mesmo assim sobe ali o percentual, a empresa não estava preparada, porque, de novo, você tem mais uma previsibilidade, mas não controle de tudo, né? O que fazer? Quais são as práticas mais comuns? Eu acho que não tem uma bala de prata. Existe uma continuidade de um trabalho de prevenção, de controle, de campanhas, de modelos preditivos para antecipação do risco, de acolhimento. É ter, de fato, essa jornada do cuidado para a gente manter isso sempre muito ativo e próximo dos colaboradores para poder controlar e auxiliar. Na verdade, porque a gente tem uma parte muito relacionada ao custo, mas a gente tem a parte assistencial, né, de acolher, de dar esse cuidado no momento desafiador, quando, né, as pessoas enfrentam esse tipo de doença. Então, a sinistralidade é o reflexo disso. Então, o importante é entender exatamente o motivo, Dados, né? trabalhar e continuar um trabalho de conscientização, ou seja, as pessoas têm que entender a importância desse benefício, a importância dessa prevenção, que isso é que vai dar a perenidade ao negócio e vai permitir que, na verdade, essa sinistralidade lá na frente seja controlada, para a gente ter sempre a frequência controlada, utilização, os dados, a prevenção. O alto custo não vai acontecer, muito embora a gente tenha que fazer todos os trabalhos possíveis para poder conter, mas a ideia é gerar conscientização, gerar eficiência, ter um trabalho mais efetivo, personalizado, direcionado, e isso é que vai acabar gerando esse controle e essa melhoria desse resultado. Muito embora, assim, é uma equação simples de receita e despesa, né? E muitas vezes a gente não tem a empresa não está preparada para o impacto de um ano para o outro, porque a gente sabe que os períodos de reajuste acabam acontecendo a cada 12 meses e muitas vezes acontece. Né? Mas se a gente olha, saiu um dado estatístico há um tempo atrás, se a gente olha nos últimos 10 anos, o prêmio do seguro ele aumentou IPCA mais 3,5%, ou seja, inflação mais 3,5%. Não é nada, é maior que a inflação, mas também não é nada tão desproporcional. O que desvirtua? Desvirtua porque a gente tem planos empresariais, os planos coletivos por adesão, que são por associações e entidades de classe, né? E tem os individuais, que são aqueles deficitários. Inclusive, saiu ontem, não sei se vocês viram, o reajuste quem determina o reajuste dos planos individuais é a Agência Nacional de Saúde. Saiu um percentual de 6,06%. O que, na verdade, prejudica o outro lado, né? Que a gente vive no mutualismo. Então, numa carteira deficitária, 6% não sustenta o resultado E quem paga é sempre todo mundo que está no bolo. Então, como a gente ou no corporativo, ou no coletivo por adesão, então isso acaba sendo um movimento de necessária conscientização de todos de que o bolo é único, que a gente precisa trabalhar porque a sua utilização errada ou certa vai refletir na minha utilização errada ou certa. Então, assim, a gente está no mesmo bolo, independente de seguradora, independente de empresa, independente de operadora, para a gente manter essa perenidade do acesso. E eu acho que aqui é muito importante que a corretora dê um bom suporte para o RH. Porque o RH também volta, né, para a gente, o colaborador, e explica. E quando o colaborador tem essa visibilidade do porquê, do como, ele também consegue tomar as ações para ter esse controle, né, e agir de forma mais consciente, que eu acho que é o ponto principal. Então, não fica parecendo um corte de custos. Que senão passa aquela sensação de, né, eu tô perdendo algo. E não é. O RH tá aqui para realmente ajudar, para fomentar, para melhorar. E é importante ter esse papo aberto entre todas as partes, justamente para a gente entender, poxa, eu como colaborador, eu quero continuar aqui nessa empresa. E o RH quer continuar me fornecendo os melhores benefícios. Como que a gente consegue chegar nesse caminho juntos, garantindo o melhor para a empresa?
Então, isso é muito seja importante. sustentável, Que né? seja Acho que tem sustentável. um tema, gente, que a gente acompanhou, tem acompanhado ainda, mas foi um baque, assim. Acho que Uhum. depois, quando teve uma alta generalizada de sinistros por conta de fraude. Muita Né? fraude. E a gente sabe que as fraudes, elas aconteciam não às vezes pelo usuário, às vezes tinha toda um cadeia. sistema, ali, uma Esquema, né? cadeia, uma cultura, né, em torno do reembolso, por exemplo, que foi muito difícil explicar. Assim, a gente passou por muitas reclamações, inclusive atribuindo à operadora do tipo, nossa, que burocracia, porque a operadora anterior não tinha isso. Não, a operadora anterior também estava mudando aqui, a gente não estava vendo mais, mas eu acho que os controles que foram implementados agora, eles começam a fazer efeito, mas ainda a mudança cultural, ela demora, né? Então, eu vejo, assim, que todo mundo quer o melhor plano, mas que também tem a melhor rede e o melhor reembolso. É isso. E os médicos, clínicas e tudo, mas também trabalham como que você pode ganhar mais ali. Como é que você está vendo isso, Comar? Agora, pensando, a gente fala de sinistro, claro, para utilização, mas as fraudes, né? Como está tendo essa mudança? A gente teve um momento, assim, é um momento crítico que a gente tem desde sempre alguém tentando burlar o sistema, né? E a gente, quando não tinha ainda um estrangulamento do setor, que acabou acontecendo logo depois também de pandemia, a gente via, assim, um número de fraudes absurdas, judicializações, tinha muito desperdício, né? E muitas fraudes que acabavam impactando diretamente o preço final de todos nós, né? Considerando o mutualismo. Então, acho que o mais... Quando as pessoas reclamam, agora eu tenho que mostrar o comprovante de pagamento, agora eu tenho que mostrar o relatório, porque era isso, porque a gente, assim, tinham inúmeras empresas que, enfim, as seguradoras começaram a apertar bem, né, a parte de auditoria, a parte de controles, a gente também com a parte de análise de fraudes, entendendo desvios dessa utilização e questionando e agindo em parceria também, tanto com a empresa quanto com a seguradora, na parte de apontamentos. Mas, na verdade, como funcionava era essas clínicas, né, que fraudavam, elas chegavam para você e falavam, olha, qual é o teu plano? Aí você, meu plano é o NP8 da Bradesco. Bom, então é o seguinte, me dá a tua senha, o teu login, você não vai me pagar nada, então deixa que a gente faz deixa tudo que eu aqui, faço tudo, é um concierge, é uma comodidade, Estou e facilitando para você. ele, na verdade, mediu o serviço de acordo com o teu plano, e não de acordo com o serviço que ele queria prestar, né? Então, isso acabou elevando de forma absurda o número de fraudes e tecnicamente ou juridicamente falando, né, também estava equivocado, porque não tem reembolso se não tem desembolso. Então, como é que você recebe? E aí, acho que a gente fala, só me paga quando, na verdade, você recebeu. Mas como é que eu vou pedir reembolso se eu ainda não depositei? Então, seguradores... E aí, quando negava, aí tinha uma indústria das NIPs, que eram aquelas reclamações que abriam no INS, aí quando tinha um determinado número de NIPs abertas dentro da Agência Nacional, as seguradoras tinham um plano suspenso, então acabavam pagando sem ter o controle. Então, começaram a se organizar. Hoje, as seguradoras têm um nível muito maior de controle, de times de combate à fraude, de inteligência artificial, que ajudam muito. E a gente também, olhando como dentro da tecnologia de BI, a gente também consegue pegar desvios de utilização por predominância de sexo, por tipo de procedimento. Recentemente, a gente teve um caso de um cliente lá no Rio de Janeiro que a nossa área médica identificou uma utilização num laboratório no fundo de uma galeria de Copacabana completamente desproporcional ao comportamento, né, daquela empresa. E aí a gente falou, olha, está errado, esse tipo de exame está assim, várias pessoas, crianças fazendo exame aqui, não está certo, então a Bradesco, inclusive, falou, tem razão, foi identificada a fraude, estamos descredenciando a clínica e tomando as medidas cabíveis para o descredenciamento e as medidas em relação ao ressarcimento. Então, acho que é um trabalho conjunto. A gente precisa entender que, de novo, estou sendo repetitivo, mas o universo é um só, o ecossistema é um só. E as então pessoas acabam pagando por isso. Então, eu ouvi de muita gente, nossa, mas eu não tenho culpa, eu não faço fraude. Sim, mas é um sistema, uma coisa que chegou nesse ponto, né? Agora, essa mudança, ela provoca uma dor, digamos, né? As pessoas estão, nossa, como assim? E aí, acho que é um ponto até, cá, para te perguntar aqui, porque
o mundo está mudando, muita coisa muda rapidamente. Esse é um exemplo, né, de práticas que 5 anos atrás super comum, assim. Eu, inclusive, fui já em consultas que a pessoa falava, me dá tua carteirinha, tua senha. E você achava que fica era tranquila. cômodo, Eu falei, né? nossa, E você gente. assinou? Quantas vezes você assinou? Ele assina aqui. Tá tudo certo. Mas eu lembro assim, até falei, nossa, que legal. E aí depois, não, peraí, eu trabalho com isso tá Exato, errado, né? exato. Mas é porque eu conheço o tema, mas muita gente que tá ali na ponta desconhecia e fazia isso, É. entrava no esquema, né? Então isso acho que era bastante ruim. Mas pensando nessas mudanças todas, né? O mercado mudando, as necessidades de saúde, tudo isso mudando, né? Como trabalhar agora nesse mundo sem perder o timing, né? Para que a gente atenda as necessidades que as pessoas agora precisam, né? Olhando pro Agora eu vou ser repetitiva que nem o Colmar, né? Eu acho muito importante a gente ter um bom parceiro. As empresas precisam procurar um bom parceiro e precisam perguntar. Eu acho que é realmente ser mais questionadoras, é ter os dados para gerar os questionamentos necessários. Porque se a gente não olhar o cenário com os dados, a gente não consegue tomar as ações. E eu acho que é aqui que a corretora entra para dar essa visão e dizer, olha, não, vamos sentar aqui, deixa eu entender a sua realidade, o que você quer, quais são seus benefícios, quais são as suas expectativas a longo prazo e realmente eu usar a corretora, porque ela está aqui realmente para me amparar, para ser consultiva comigo. E quando a gente pega alguns clientes que chegam, né, no nosso funil de levantado de mão, a gente vê que muitas vezes as pessoas tratam o corretor como se fosse algo apartado de toda a questão de ter um seguro. Sim. E a corretora deveria ser inserida mais nesse processo, porque ela está ali para me ajudar. E é do interesse dela que eu continue renovando e permanecendo com ela. É uma parceria. Então, eu acho que esse é o Não é só principal para o momento da ponto. negociação. Não eu não escolho só para ter esse momento, né? A gente olha no longo prazo. Não, acho que é de tudo. Eu estava lembrando de um caso, você falou de fraude e desperdício, só para... porque você tem a fraude e o desperdício, mas no fim do dia é o custo que é gerado. Então, a gente teve um caso, não me lembro em qual cidade foi, mas que era de construção civil. A pessoa era simples, tinha acesso ao plano e o irmão não tinha. E aí o irmão sofreu um acidente, ele teve o reflexo, não, usa aqui, usa a minha carteirinha. Nossa. E aí a pessoa deu entrada no hospital e morreu. Aí eu pergunto, quem morreu? Nossa. Então, assim, isso é uma fraude, mas não foi má fé? Eu acho que não, foi para no intuito de ajudar, foi no desespero. Aí, que nem você pode ir para casa hoje do hospital, mas não, vamos ficar mais 2 dias aqui, sabendo que pode. Isso é uma fraude ou um desperdício? Assim, a verdade é que a importância da conscientização e desse trabalho constante é fundamental. A gente precisa comunicar cada vez mais, informar cada vez mais, gerar essa consciência. Cada um no seu universo, dentro do seu ecossistema, mas precisa ser um trabalho constante. Sabe? Não, e é uma parceria com o RH sendo informado e comunicado facilita até o processo de comunicar para os usuários ali, porque na ponta tá todo mundo muito bravo porque um reembolso foi negado. É isso. E a gente poder explicar aquela negativa, né, tendo um apoio também da corretora é importante, né, para não ficar naquela coisa de, nossa, vocês também estão de conluio ali com a operadora, né? Um ataque, né, gente? Exato. Então, acho que esse é o ponto principal. Mas acho que tem um ponto importante também, pensando nesse papel da corretora, e a Lockton acho que tem esse papel importante, a pesquisa, né, de benefícios, como a que vocês fazem aí todos os anos, né, que trazem, acho que muitas informações, né? Queria te ouvir, né, quais são as possíveis tendências que a gente tem de benefícios no Brasil, como é que as empresas estão atuando aí também nisso? Eu acho que a pesquisa que a Lockton faz, hoje, ano passado foram 577 empresas com 27 tipos de benefícios e políticas de RH. Né? Hoje, quase 70% da empresa entendem que essas políticas são fundamentais, né, para o desenvolvimento da empresa, para o desenvolvimento dos seus funcionários. E o intuito dessa pesquisa é gerar informação para que cada empresa possa, junto com esses dados, voltando novamente para os dados, adotar as políticas de acordo com a sua estratégia, seja de retenção, seja de captação, seja de melhoria de benefício, seja de share. Então, acho que o dado e essas informações que a gente fornece, na verdade, para as empresas com base nessa pesquisa, é justamente para a gente
dá para cada empresa, para cada setor, para cada segmento, um comparativo e um entendimento daquele posicionamento para definir suas estratégias. Né? A gente está lançando também em breve uma ferramenta que chama Benchlock, que a gente vai permitir, inclusive, que todas as empresas acessem de um Power BI filtros de comparação com seu segmento, com o tipo de benefício. Como então, se fossem as pesquisas salariais que a gente tem hoje. Né? Exatamente, com esses 27 itens respondidos pelas empresas. Então, de novo, informação, dado, que ajuda, na verdade, na tomada de decisão a partir da estratégia. Eu preciso reduzir custo. Não, eu preciso melhorar o benefício. Preciso reter funcionários. Eu preciso atrair talentos em determinadas regiões. Então, esses dados ajudam muito para essas estratégias a serem E definidas o que você pelas tem empresas. visto da última pesquisa assim, de tendência? A gente continua muito ainda com uma parte muito forte dos principais benefícios, né, que é saúde, vida, dental. A gente tem visto uma parte de educação financeira muito forte crescendo em relação a isso. A gente hoje... Para a previdência, pensando em longo prazo. Para tudo, né? Eu acho que tem ainda, infelizmente, uma não consciência de uma programação financeira de longo prazo. Eu sou jovem, eu não preciso me preocupar agora, quando, na verdade, a gente sabe que é a hora de se preocupar, que é a hora de fazer, na verdade, começar a reserva, né? E a educação financeira é saúde financeira, né? Faz parte agora de um pilar, inclusive, que impacta a saúde psicológica. E né? a gente está enfrentando agora a questão das bets. Se a gente entrar nesse assunto agora... mais um podcast, pessoal. Exato. O valor que é desperdiçado, o valor que é gasto dentro dessas bets, é urgente que a gente tenha Precisa de uma intervenção. Uma intervenção forte para essa educação financeira. E eu acho que é um trabalho também que as empresas estão começando a acordar, entendendo a necessidade dessa divulgação. Né? Para as pessoas que estão assistindo a gente, quem quiser acessar a pesquisa, ela é disponível, é pública? Como é que funciona? Ela na verdade, assim, manda e-mail para vocês, pede para vocês que a gente manda e disponibiliza. Ou qualquer coisa a gente pode pôr lá no Acrescenta. Pode né? botar, Né? Tá o pessoal cadastra ali. Sem dúvida. Cadastra e disponibiliza. Está disponível. Disponibilizar aqui a pesquisa para todo mundo que estiver assistindo, porque para a gente que está no RH, ter dados é importante. A gente sabe as práticas, mas ter um dado confiável de uma consultoria, de uma corretora que opera globalmente, que está vendo isso num setor, ajuda muito nas discussões, nas tomadas de decisões. Então, passa confiança, né? Quando o dado vem com confiança, você acredita e consegue tomar as ações necessárias. Então, e hoje as pesquisas a gente está ampliando para a América Latina inteira, então a gente vai ter dados também comparativos não só do Brasil, mas de toda a região. Muito bom. Legal. Então a gente vai pôr lá no Acrescenta, quem quiser acessar, né? Super disponível. E eu acho que tem um ponto que eu estava até lendo outros estudos também sobre inteligência artificial, né? A gente fala muito, já virou um buzzword e tudo mais, mas como que isso está começando a impactar agora a gestão de saúde, né? A inteligência artificial, ela tem facilitado diagnósticos e tal, e isso pode começar a reduzir também os custos de saúde, o que pode impactar no custo médio, que impacta na ciência. Então, eu acho que tem uma tendência que a gente precisa acompanhar de perto aqui, que não é óbvio a inteligência artificial substituindo, né, os diagnósticos todos que a gente tem com profissionais de saúde, mas como que ela alavanca. E eu estou trazendo esse ponto porque quando a gente começou a acompanhar essas tendências vindo, o iFood é muito, né, a gente fala muito sobre o tema, a gente começa a ver que a inteligência artificial, ela chega para ajudar a gente nesses aspectos e como que a gente podia aproveitar isso para dentro de casa. Então, recentemente, a gente até lançou, né, foi comunicado já, mas a gente começa a operar agora em agosto, setembro, que é o check-up para todos, né? E nada mais é do que uma plataforma que as pessoas vão lá, respondem muitas perguntas e a própria inteligência já começa a traçar ali que tipos de exames você precisa fazer. É diferente do check-up tradicional, que você vai lá, faz uma bateria, fica lá o dia inteiro fazendo um monte de exame que você não precisa nem fazer. Boa parte é desperdício. É desperdício, tem um custo altíssimo. E a gente começa agora a democratizar isso. Então, a gente tem 8.000 pessoas aqui, as 8.000 pessoas podem fazer isso graças à inteligência, né, artificial, que, claro, que determinado momento ele entra com um aspecto humano, né, um médico ali atendendo e tendo uma consulta, mas só para dar números, a gente fez um piloto, né, e desse piloto, aproximadamente, foi super legal, assim, o pessoal passou por todo o processo de respostas de perguntas, né, e depois encaminhando, por exemplo, eu participei também, 20% dessa amostra desse piloto identificou doenças que não sabiam que tinha. Estava embaixo do radar. Estava embaixo do radar. E falaram, nossa, eu faço exames ou tenho feito rotinas, mas nunca ninguém entrou nesse detalhe, porque baseado no histórico e nas respostas que a pessoa foi dando, começou a direcionar para possíveis problemas que as pessoas não sabiam que tinham ou que poderiam ter. Então, agora elas entraram num fluxo de acompanhamento
né, mais próximo, né, do nosso time de saúde, e isso vai gerar um resultado lá na frente para que a Sem pessoa possa evitar E você um foi problema mais mais grave. assertiva, né? Você não precisou Exato. fazer uma série de baterias, você já foi ali, né? Cirúrgica junto com a inteligência Exato. artificial. Isso Então, tudo é muito veio bom. muito por conta desses estudos que a gente acessa, tipo, a gente começa a ver, a inteligência artificial tá vindo para mudar o mundo, mas mudar o que exatamente, né? Então, no mundo de saúde, a gente usar isso a favor, caramba, agora eu começo a escalar uma solução que no longo prazo vai apoiar muito a gente aqui na gestão de saúde, com as discussões que a gente tem com o plano de saúde. Então, acho que a gente olhar para esses dados e saber também interpretar os estudos, não para olhar, não, a maior utilização agora do plano tal, ou do, né, você vai pela tendência, né? E aí começa a implementar um monte de coisa que não faz sentido nenhum. Não é. Então você precisa entender essa dor e os dados vão ser cada vez mais relevantes. Isso é fundamental e acho que a gente vê como está tudo interligado, né? Porque a gente fala no início do sair do One Size Fits All e entrar no risco individualizado. No risco individualizado, a gente entra no problema de comunicação e engajamento. Então, você tem que engajar as pessoas para que elas entendam qual é o seu risco para que você dê o remédio exato ou a política exata para ela, que vai prevenir e vai gerar melhor benefício. Então, acho que vocês também têm uma política que a gente brinca que são os health coins, né? Que você teve uma questão, vou incentivar ele a fazer determinado tipo de procedimento, porque o risco dele é esse. Então, você dá um direcionamento mais específico para ter um resultado melhor. E tecnologia, seja algoritmo, podia ser o Excel lá atrás, ou a inteligência artificial, que na verdade é a velocidade, que vai dar para a gente o poder de decisão mais rápido e que vai dar o resultado mais rápido e mais efetivo. Super. E a tecnologia está avançando em velocidade assustadora e a gente precisa estar sempre próximo. Né? E tem um parceiro, acho que super ajuda, né, Kai? Até pensando aqui ao longo do tempo, né, que frutos dessa parceria tem trazido, né, não só para a gente aqui, que a gente já está vendo essa parceria aqui, mas com os clientes que estão confiando, os clientes do iFood Benefícios, né, confiando aqui. Acho que o ponto principal que a Lockton trouxe para a gente foi muito desmistificar, né, o ramo de seguros e tirar esse segurez, né? Todas as vendas que a gente fez, todas as negociações que eles entram conosco, é sempre de uma forma muito consultiva. Então, nenhuma negociação é igual à outra, então isso é muito bacana, eles sempre estão dispostos a ouvir o que o cliente quer, qual que é o interesse dele, o segmento que ele está, então é algo muito consultivo. Então, isso tem sido muito bom e realmente tem gerado aí bons frutos. Eu estou muito feliz de ter eles aqui do nosso lado. Eles trazem esse embasamento numérico dentro das negociações, e isso é muito bom. E, acima de tudo, né, justamente pelas parcerias que eles têm com as seguradoras, a gente consegue garantir o bom preço. Então, isso é fenomenal quando a gente fala de sustentabilidade, que é o que a gente abordou bastante aqui também, né? A gente precisa trabalhar muito bem no agora para também ter aqui no futuro. A Lockton compra muito bem a ideia do iFood Benefícios em estar junto com o cliente, entregar o melhor para o cliente. Então, eles têm muito essa visão de longo prazo, de permanecer na parceria conosco. Então, isso é bom. A gente sabe que, acho que boa parte do nosso cardápio de benefícios são os seguros, né? E os seguros, acho que vão além disso, né? A gente está falando, né, de ter os melhores produtos, mas também olhar para o bem-estar, né? E acho que tudo isso que a gente conversou aqui, os dados, como que ajuda. E a gente sabe que tem empresas que têm isso muito bem estruturados, mas tem empresas que precisam desse apoio. Né? Então, e aí a gente pega bastante empresa que não já tem um seguro, mas tem, porque às vezes fechou com um corretor que fechou o seguro do carro. E aí acabou fechando o seguro da empresa. E quando a gente para conversar, você vê que essa pessoa às vezes não tem a melhor cobertura. Às vezes, se tiver alguma convenção coletiva ou regra por trás, ele não está amparado. Então, a Lockton tem essa visão em relação às normas e regras e leis que regem, né, aquela convenção, que regem aquele CNAE, e traz as melhores soluções perante o que ele quer. A gente pegou muitos papos aqui também de, por exemplo, eu acho que às vezes eu não consigo amparar isso. Eu queria muito um seguro-saúde, mas eu não tenho espaço dentro do meu orçamento. E o que é bacana é que toda vez que a gente escuta o cliente, a gente consegue propor alguma solução que se adeque à realidade dele. Então, às vezes, poxa, vamos oferecer um telemedicina, vamos oferecer um seguro de vida um pouquinho mais completo. Então, a gente consegue escutar e propor a melhor solução dentro da realidade. Que esse é o ponto principal. Isso é parceria, né? Então, isso é o... E aí, acho que tem uma complexidade muito grande para a gente também, que tem um número grande de funcionários, que uma vez você tem todos os parceiros fechados, seguros, né, fornecedores, a gestão disso, né, a gestão da operação, o dia a dia, né, isso para a gente
é algo que, né, onera o tempo, porque é extremamente operacional, digamos, muitas coisas às vezes manuais, e os sistemas, né, e tudo que a gente começa a implementar aqui para ajudar a otimizar o tempo, porque libera daí o tempo para a gente pensar em outras coisas, fazer análises, né, começar a olhar para dados, para Ser mais estratégico, né? exatamente, ser mais estratégico, porque tem um trabalho que consome o tempo aqui do dia a dia, que é a manutenção disso, né, do dia a dia. Não é uma vez você fechou o Não é- seguro, tá tudo certo, não, tem um monte de coisa para ser feito. E a Lockton acho que apoia muito nesse lugar também, né? Grato, mas isso é com o apoio 100% de vocês. Assim, acho que o projeto ele é construído sempre junto. Não existe sem o apoio, sem o suporte, sem vocês toparem essa ideia, sem vocês estarem juntos, trabalhando, dando as ideias, mostrando quais são as necessidades, para onde a gente vai. A gente não tem problema em mudar o rumo a hora que for, e desde que a gente vá construindo junto e a gente saiba para onde a gente está indo, com um propósito, com um plano. Eu acho que isso tem dado super certo. A gente também está muito feliz, muito feliz. Nossa. Baita desafio. A própria parte do benefícios flexíveis, que vocês são, enfim, pioneiros, acho que talvez dentro do desenvolvimento, a empresa relacionada a isso. Então, isso é uma satisfação e um prazer enorme ter caminhar de mão dada, na verdade, com vocês. É muito bom. A gente vai aprendendo juntos também aqui, né, Cá? E eu acho que Com certeza. tem sido uma parceria que tem rendido muitos frutos. E a gente está chegando ao fim, né, de mais um episódio aqui do Papo de Corredor. Foi super legal, né? Se deixar que a gente saiu várias pautas aqui já para a gente poder fazer novos episódios. E eu acho que o conhecimento de vocês, a experiência de vocês trazem, acho que muitos insights aqui para todo mundo que está assistindo a gente. Então, Khadija, Eduardo, Ocomar, muito obrigada aqui pelo papo. Queria abrir o espaço para vocês deixarem mensagens finais aqui para quem está assistindo a gente. Não, eu só queria agradecer, né? Agradecer o Comar também por ter conseguido aí um espacinho na agenda. E também explicar, né, que agora o iFood Benefícios também tem seguros, então a gente está trabalhando tanto com vida, como dental, como saúde. A Lockton é a nossa parceira nessa empreitada aí, e a gente está conseguindo fornecer ótimos benefícios. Então, conversa com a gente, pode procurar o seu account, pode procurar a gente faz isso acontecer. É isso. Também agradecer, obrigado pelo espaço, obrigado pela confiança que vocês tiveram na gente, na construção desse projeto, em abrir esse desafio em todas as frentes de seguro, não só na parte, né, de benefício. Então, obrigado pela confiança, obrigado pelo espaço, e vamos sempre caminhando juntos de mão dadas, né, e evoluindo dentro desse segmento. Obrigado mais uma vez. Não, eu que agradeço, então, e obrigado também aos ouvintes aqui do Papo de Corredor. Verdade. A gente tem o Acrescenta, né, que é o nosso hub ali de conteúdo, então vocês podem assistir esse episódio, muitos outros episódios que a gente tem com vários temas aqui, agora também acessando a pesquisa de benefícios que a Lockton vai fornecer para a gente, vocês podem acessar direto lá no nosso hub de conteúdo, e a gente se vê por aí. Muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigado.